Isto Então, se aqui... calhar um dia faço eu a entrevista a ti também. Estou sempre disponível. Um dia vieram... Pá, aquilo era de uma universidade, agora já não me lembro o nome. Não sei se era em Praga. E era um grupo de alunos Erasmus, mas o professor era português. E queriam fazer também algo sobre aqui tinha a ver com a atividade das estufas aqui no Sim. perímetro de Rega do Mira. E como a informação que tinham encontrado na pesquisa era, grande parte estava no podcast, vieram-me entrevistar a mim. Mas eu não sei, entretanto, acabaram. Giro. Mas pá, longe, longe. Eu não sou especialista, sou um curioso e às vezes até me sinto mal educado a fazer esse papel. Ah, eu acho que não devias, porque faz um trabalho muito bom, portanto. Ora, olha, estamos em direto. Assim, de repente. Sim, entramos assim, de repente. Hoje, ora, boa noite a quem já esteja a ver, a quem irá ver no futuro. O Admira Livre Podcast retoma, volta às origens, retoma as conversas / entrevistas que lhe deram início. A verdade, e já tenho feito esta nota justificativa em emissões prévias, andamos nos documentários, também gostamos de fazer aquela tertúlia de comentário político, enfim, mais fácil de preparar, diria eu, mas sentimos necessidade de explorar os temas um pouco mais aprofundadamente, com quem sabe das coisas, com quem faz as coisas, e portanto cá estamos. Isto vai havendo um misto de 3 tipos de emissões. Hoje não há genérico. Porquê? Porque eu vou mudar o genérico. A música não, mas tenho que fazer o vídeo novo. E pronto. E então hoje optei por não meter genérico. Quero dar as boas-vindas à minha convidada e vamos lá ver se consigo não estragar o nome. A Kaia Schwemenlein. Schwemenlein. Pá, olha, pronto, eu devo estar. Eu estou lá perto, não é? Boa noite, Kaia. Muito obrigado por teres aceitado o convite, por estares aqui. E, e se calhar começava aquilo que nos traz aqui e aquilo que eu coloquei no título. Tem a ver com o título de um trabalho que tu fizeste em co-autoria, que se chama o relatório o relatório rural participativo de Odmira, e fizeste em coautoria com Lanca Horstink e Miguel Encarnação. Este tema, o tema do uso do solo, das explorações agrícolas, enfim, também prende-se também um bocado com a soberania alimentar e até é mais abrangente, porque isto toca um bocado no modelo de sociedade e nos hábitos da sociedade. Tem sido um tema explorado aqui no podcast. Já falámos com diferentes atores, falámos com gente ligada ao negócio do perímetro de Rega do Mira, nomeadamente o presidente da ASA, o presidente da Associação de Regantes, mais conhecida pela ABM, da Associação de Beneficiários do Mira, mas também falámos com pessoas. Vou aqui recordar uma entrevista com uma pessoa que tu se calhar até conheces, que é o professor Mário Carvalho da Universidade de Évora, que estuda um modelo que eu achei muito interessante, que é um modelo de exploração que vocês também referem aqui, que é o agro-silvo-pastoril. E sem mais delongas, vamos avançar para a nossa conversa. Kaia, tu, se calhar vou falar aqui, vou-te apresentar aqui muito brevemente, antes de começarmos. Tu és licenciada em Artes e Humanidades pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tens um mestrado com o título Trabalho Social, Desenvolvimento Sustentável e Soberania Alimentar. E já és doutorado ou ainda estás a trabalhar no doutoramento? Ainda falta um ano. Ainda falta um ano. Pronto. E estás a trabalhar num doutoramento sobre alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável. Exato. Isto pelo Instituto Universitário de Lisboa. O que é que vos levou
a desenvolver este relatório a que referiu, o Diagnóstico Rural Participativo de Odmira? O que é que vos motivou a avançar com este levantamento? Então, pronto, eu vou começar por uma motivação pessoal, não é? Que eu sou da zona, sempre morei cá e sempre me interessou muito a dinâmica dos sistemas alimentares. Agora, pronto, focando um bocado mais na parte produtiva do setor, nós tivemos imensas reflexões, não é? Pronto, para já houve o tema foi muito mediatizado, não é? Recentemente, mas também porque percebemos que realmente Odmira é um exemplo perfeito para fazer este tipo de estudo, porque para já temos, pronto, a faceta histórica, não é? Temos a faceta histórica em que sabemos que há uma distribuição desigual de bem-estar. Podemos recordar, por exemplo, as estruturas agrícolas que se desenvolveram previamente ao Estado Novo e durante o Estado Novo, em que tínhamos os pequenos agricultores que tinham um sistema agrícola muito rudimentar, eram muito baseadas nas suas sementes, não havia químicos, era muito circuito curto, como nós o chamamos hoje em dia, não é? Mas as condições de trabalho eram bastante duras e depois, por outro lado, tínhamos os grandes proprietários, não é? Aqueles que procuravam maximizar o lucro, também através do trabalho assalariado, não é? Que tinham, eles basicamente ficavam com as melhores partes das terras agrícolas, onde, não sei, desenvolviam, azeite, esse tipo de coisas, não é? E depois alugavam as partes um bocado piores, o solo que não era assim muito, muito produtivo. Então, tínhamos os pequenos agricultores que arrendavam aquela pequena parcela de terra e durante o dia trabalhavam à jornada, não é? Para os senhores que também alugavam as terras. Portanto, eles tinham rendimento a dobrar já nessa altura. E depois também havia a faceta da parceria que se estabeleceu muito para a vinha, nesse tipo de sentido. Esse clash atualmente existe, mas com uma diferente faceta, não é? Passados muitos anos para a frente e muita história se passou, não é? Entre o Estado Novo, o 25 de Abril, principalmente Odmira. Esta questão, por acaso, irá ser abordada amanhã no workshop que estamos a planear para amanhã. E teremos a oportunidade de falar nisso, sim. Exato, só para deixar aqui claro que publicidade. Sim. E fazes bem. Mas este tipo de dinâmica levou basicamente ao que nós conseguimos hoje, não é, ver o que é que se passa em Odmira. O que é que se passa em Odmira é basicamente competição pelos recursos naturais. Tivemos, foi também muito mediatizado recentemente, não é? Temos os impactos da migração internacional e a exploração do trabalho. Temos, temperaturas, temos os impactos das alterações climáticas, não é? Que temos falta de água, por exemplo, a área do Alentejo, não sei se sabes, mas é uma das áreas em Portugal que tem maior parte irrigada, portanto temos 38% da área do Alentejo irrigada, com um aumento de 54% face aos níveis de 2009. Portanto, temos ali imensas questões que achámos que valia a pena abordar e não, uma perspectiva participativa também. Fomos entrevistar pessoas, fomos às quintas, fomos fazer vários workshops, entrevistámos diferentes atores sociais. Portanto, isto foi uma coisa mais horizontal e a vários níveis, não é? Quando falas de área irrigada no Alentejo, a maior parte será da responsabilidade do perímetro do Alqueva. Não é? Mas se pensarmos em perímetro do Alqueva e perímetro de rega do Mira, são duas realidades muito distintas. E de certeza que vocês no vosso levantamento se aperceberam disso, para não falar de que o perímetro de rega do Mira é um perímetro mais antigo, é um perímetro que recorre a uma tecnologia mais rudimentar e tem uma particularidade que eu não sei se concordas comigo ou não, que é os seus terrenos nem por isso têm tido muito valor ou foram muito produtivos no início. Portanto, a sua produtividade aumentou exponencialmente num passado muito recente, com o advento destas novas tecnologias de produção, das estufas. Aliás, muitas delas nem usam o solo. Queres comentar?
Pois, ainda hoje, por acaso, agora fizeste-me lembrar aqui um arquivo que eu fui achar hoje na RTP1, que era basicamente o primeiro-ministro a visitar as estruturas em 91 do Thierry Russell, aquele Sim, pronto empresário que viu em Odmira a nova Almiria, não é? O novo centro de produção para alimentar o mundo, e também houve um jornalista que chamou todo este desenvolvimento o primeiro desastre ambiental em Odmira patrocinado pelos consumidores, não é? Porque foi tudo pago com dinheiro público e pronto, e que nos trouxe até, quer dizer, consequências até o 2000 e fora, não é? Portanto, eu não sei se alguém acabou por tomar responsabilidade sobre isso. Portanto, nós aqui tivemos uma combinação perfeita de, digamos, de fatores que podem levar realmente a certos desastres, não é? Desastre social, que já estamos a começar a ver, desastre ambiental, que também já estamos a começar a ver, desastre, pronto. Assim, eu não quero ser muito pessimista, só que pelo que eu percebi, e não só agora deste o diagnóstico rural participativo, não é? Que nós entrevistámos as pessoas e tivemos com as pessoas, mas também lá está dos meus estudos relacionados com o doutoramento. Se não conseguirmos aumentar drasticamente, por exemplo, a representação dos pequenos produtores ou, pronto, os sujeitos marginalizados, eu acho que não vamos conseguir aumentar o controle democrático dos sistemas alimentares e nem vamos conseguir rearticular a política de território com pequenos agricultores, que é uma das metas atuais, não é, do desenvolvimento sustentável perante as Nações Unidas, do qual Portugal claramente, portanto, não é, assinou e quer realmente chegar. Portanto, eu não sei como é que vamos duplicar o rendimento dos pequenos agricultores até 2030 nestas condições, que é isso que se pretende. Uma das queixas dos pequenos produtores em Portugal, naquilo que concerne aos apoios, cujos desígnios são sempre muito bonitos, querem sempre uma agricultura sustentável. Se nós formos ler a documentação emanada da União Europeia, da PAC, do PEPAC, por exemplo, são desígnios, de facto, que fazem todo o sentido, e toda aquela argumentação, todo aquele argumentário parece uma coisa bastante equilibrada, mas na realidade os pequenos produtores depois queixam-se de que há demasiados entraves burocráticos e demasiadas regras a cumprir e que se traduz no quê? Que se traduz na obrigatoriedade de ter uma escala que eles não têm para fazer face às regras que lhes são impostas para poderem obter esses Claro. apoios. Por exemplo, sim, força. Desculpa. Não, força, passa é a palavra. Pronto, tipo, eu acho que isto, voltando um bocado atrás, e acho que uma perspectiva histórica ajuda também muito a compreender este tipo de situação, não é? Nós, quando fizemos a reforma agrária, não é? Depois do 74, 75, quando quisemos atuar, e realmente foi a primeira vez que dissemos na Constituição, olha, vamos tentar dar mais rendimento e condições de produção aos pequenos agricultores. Pronto, houve logo uma contra-reforma, pronto, liberalização do mercado, criação de dependência. Eu acho que, se não me engano, nos anos 50, eu acho que a agricultura valia 32% do PIB, qualquer coisa assim do género. Estamos em 22, no ano de 2022. E portanto, 2023. Já estamos em 2023. Eu sei, mas eu ia referir o número de 2022, que okay. A agricultura representava 1,3% do PIB nacional. Portanto, se temos este tipo, não é, de economia associada à agricultura, também não nos podemos espantar que realmente não há apoios para a pequena agricultura, não é? Que realmente se perderam ao longo das consecutivas liberalizações do mercado e criação de dependência que foi feita, que resultou e culminou com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, não é? Que aí é que se começou a fazer realmente políticas de cima para baixo e nunca mais se acabou. Sempre foi, pronto, políticas definidas em Bruxelas que depois foram aplicadas a um contexto local que às vezes não faz sentido nenhum. Eu às vezes costumo fazer aqui um paralelo, e é um paralelo atrevido, eu sei, que é toda esta política, todo este historial da política. Eu poderia referir outras áreas, mas estamos a falar da área agrícola, neste caso a política agrícola comum. Eu consigo encontrar alguns paralelos com a organização
excessivamente centralizada da União Soviética relativamente à União Europeia. No fundo, são um conjunto de políticas que têm, que visam coordenar todos os recursos de uma área que é a área europeia, de vários países, e que muitas vezes não têm em conta os interesses desses próprios países. Não é? E Portugal às vezes dá a sensação que é visto assim como uma espécie de periferia. Eu lembro-me que talvez agora esteja um pouco melhor adaptado, não sei se concordas comigo ou não nesta visão, mas no início todos nós assistimos ao abate de produção, ao abate de árvores, para ajustar as cotas de produção que se entendiam que deviam caber a Portugal no contexto europeu. E não me parece que, apesar de os textos serem bonitos, tínhamos evoluído muito nesse sentido, ou seja, no sentido da sustentabilidade. O que é que tu achas disto? Bem, eu já pronto, não sei em relação à União Soviética, não é bem Não, o isso é a minha. Eu faço essa comparação. Eu sei que é atrevida, mas a verdade é que existe um paralelo de excesso de centralização e de não olhar para aquilo que é a realidade de proximidade do território. Sim, mas eu por acaso aí também ia concordar contigo, porque é isso que eu também estou a ver através da minha tese, é através desta investigação-ação que fizemos durante quase um ano, percebemos realmente que há coisas que não se aplicam a tudo, não é? Uhum. Quando uma política é definida em Bruxelas, não quer dizer que vá ter os mesmos efeitos, mesmo se nós fizermos e desenharmos política com as melhores das intenções, não vai ter os mesmos efeitos em Portugal ou, sei lá, na Bélgica. Temos climas diferentes, temos pessoas diferentes, temos sistemas de produção diferentes. Portanto, eu até já li pessoas que dizem que nós não temos noção, às vezes, apenas só por traduzirmos leis, quantas discrepâncias é que há nas leis europeias. Sim, mas já atravessámos, já passámos por isto antes, quer dizer, estou-me a lembrar, e vocês referem no vosso trabalho, as campanhas do trigo, não é? Onde foram utilizados terrenos para a produção de trigo completamente inadequados, por força da adubação mineral. Isto também é um desvirtuar, é um passar assim é fazer do território uma tábua rasa, depois se escreve o que se quer e se faz o que se quer. Pronto, é um bocado. Desculpa. Não, força. Não sei se concordas. Parece-me que continuamos a repetir os mesmos erros, mas de uma forma mais, não sei, mais polida, talvez. Ou não. Eu não sei, eu acho que sim, eu acho que definitivamente não aprendemos com a história. Se conseguíssemos era bom, mas realmente não estamos a conseguir. Só que, pronto, eu acho que é muito importante referirmos também que antigamente é assim, a campanha do trigo, toda esta questão de, pronto, voltando à questão do o patrão das terras grandes, não é? Ele ficava com as melhores terras e depois as terras piores eram para os mais pobres. Continuamos um bocado a ter, não sei se quer dizer, se continuamos a ter os mesmos padrões nesse sentido, só que eu acho que é importante referir que a agricultura que se pratica é dependente dos inputs externos e isso foi resultado de uma política concreta, são opções que foram feitas. Uhum. Agora temos, portanto, também tivemos, por exemplo, os baldios foram reflorestados, a opção de coletivizar a produção foi também tirada aos poucos, portanto, tiraram os meios de subsistência ao campesinato, não é? Nesse sentido, aos pequenos produtores, e ao mesmo tempo incrementaram os apoios para os grandes produtores, principalmente, lá está, depois da adesão à comunidade europeia abriram aos grandes produtores europeus. E agora temos imensas empresas em Odmira que não são portuguesas, não é? Que não têm relação com o território. Portanto, há uma desarticulação do território e da identidade. Mas eu acho que, por exemplo, eu já assisti eu acho que esta conversa encontra muito em comum com o debate sobre a produção energética. Porque é o modelo que está em causa, não é? No entanto, aquilo que parece fazer sentido parece ser inversamente proporcional àquilo que se faz no modelo que tem que ser adaptado ao mercado. Não é?
como é que se vai contrariar, esta tendência que parece caminhar, estas duas correntes que parecem caminhar em sentidos opostos? Mas é por isso que eu sempre digo sempre, isto é uma escolha política. Nós não é que as coisas acontecem, não é? E porque Deus afirma que, pelo menos não é a minha, não é a minha realidade. Mas eu acho que podemos voltar um bocado a esta discussão de o que é terra e o que é espaço. E há um autor muito, muito interessante que define que um espaço para ser terra tem que ter um elemento social, económico e até ideológico, de certa forma. O espaço é simplesmente o que nós achamos e é o que está a acontecer agora. Visto de fora, o Alentejo é uma terra com muito espaço, atualmente. Há espaço para produzir. Façam monoculturas de painéis solares, façam extensões agrícolas de hectares e hectares e hectares de monoculturas. Portanto, eu acho que há aqui lá está, mais uma vez, desconexão com o que é o elemento social da terra. O que se tentou afirmar mais uma vez no 25 de Abril, mas que realmente não conseguiu ter o enraizamento que se calhar devia ter tido. Uhum. Atenção que eu há bocado, eu vou voltar ao exemplo, vou voltar à União Soviética, faço com alguma propriedade, entre aspas, porque sou comunista, não é? Então, eu sei que há de haver aí camaradas meus que devem-me ter chamado todos os nomes, ou vão chamar quando me ouvirem criticar a União Soviética. mas temos que ser críticos. A verdade é que quando o excesso de centralização parece-me que está no centro deste problema. Não sei se concordas comigo, independentemente, claro, era uma centralização do aparelho estatal, neste caso temos uma centralização também de aparelhos de autoridades governamentais, neste caso o governo europeu, vamos lhe chamar assim, mas existe aqui a obediência, se a palavra não for muito forte, a todo um conjunto de interesses e acaba por acontecer a mesma coisa por outra via, não é? Neste caso são grupos económicos que acabam por influenciar a forma como se fazem as leis. Não sei se concordas com esta visão. Sim, acho que a centralização, não é, quando nós estamos a tentar explorar as especificidades locais da agricultura e dos sistemas de produção, eu acho que é muito importante nós, lá está, não generalizarmos as coisas e não centralizarmos demasiado. Porque depois temos o que é que acontece? Temos monopólios, temos concentração de poder, temos um lado, não é? Grande centralização, lá está, de poder, de hegemonia, de literacia e até de poder social, não é? Capital social nesse sentido, são as pessoas que antigamente, não é, durante o Estado Novo tinham boas relações com o Estado e agora se calhar têm até se calhar conhecimentos que os outros não conseguem ter, os pequenos, os marginalizados, os que não conseguem se calhar nem se submeter um pedido de ajudas, sei lá, para pedir energia renovável para associar aos furos, ou assim. Há uma forma de iliteracia burocrática ou de processos. É isso que é. Sim, e não, é assim, claro, pronto, as pessoas são marginalizadas, as pessoas têm portanto, eu estou a falar não de uma impressão minha, mas do que também, não é, transpareceu no nosso estudo. Nós fomos entrevistar fomos fazer os inquéritos a vários terrenos, a várias propriedades agrícolas e nós conseguimos concluir que os mais tradicionais de menor escala se sentiam mais marginalizados e por isso não conseguiam ter uma governação tão, não é, governance nesse sentido, tão bem bom como por exemplo os grandes, não é? Porque conseguiam participar em associações de produtores que já ajudavam no preço, na comercialização dos produtos agrícolas. Tínhamos um facto, não é? Que a agricultura tem um elemento social e é isso que eu também... Ok. Eu pensei que te estivesse a referir por a falta de recursos para aceder, no fundo, para usufruir dos apoios do sistema. Sim, claro. Por exemplo, há algumas coisas que são barreiras, não é? Como, por exemplo, se uma pessoa tem capital, tem, por exemplo, também mais facilidade em, não sei, obter uma certificação biológica, que não é talvez fácil para o pequeno agricultor, obter ajudas para conseguir, lá está, energia renovável para associar aos furos, ou até
não sei, até por exemplo, identificámos outro grupo de produtores que eu acho que é interessante e que é de referir. Temos muitas pessoas jovens, estrangeiras, mas estrangeiras, pronto, dos países do norte da Europa principalmente, que vêm para cá, que se instalaram principalmente depois também da pandemia, que são os nómadas digitais, não é? Que se conseguiram instalar aqui, que têm uma vida que relativamente é compatível com algum trabalho agrícola. E então estes são as pessoas que têm, pronto, representam a faceta mais sustentável no que se considera atualmente a sustentabilidade. Vocês referem, pronto, que a pequena agricultura familiar, mais presente no interior, foi deixada desprotegida e desincentivada. Quando este tipo de agricultura, estamos a falar da agricultura de subsistência ou agricultura já que trabalha para o mercado? Quer dizer, muitas pessoas que nós fomos entrevistar era de subsistência, mas depois tinham um excedente que vendiam para o mercado, ou que tivemos uma, por exemplo, que ainda conseguia, houve 1 ou 2 programas da Câmara que incentivavam os cabazes de alimentos, que ainda faziam este tipo de questões, não é? Ou então, pronto, muita troca, ou venda assim aos vizinhos, qualquer coisa assim muito marginal, não é? Eu gostava de fazer uma pergunta que era, quando vocês fazem aqui um enquadramento histórico da produção agrícola no território, e depois chega à campanha do trigo e falam na Revolução Verde e a consolidação do modelo químico-mecânico. Isto tendo em conta a história e o contexto da altura, achas que isto podia ter tido uma evolução diferente? Isto agora é um pequeno exercício reflexivo, ou isto é ou foi o curso natural das coisas? De repente descobriu-se ali uma forma que parecia quase milagrosa, não é? Aplicava-se adubo e toda a terra era produtiva. Eu acho que, de certa forma, deve ter sido... Eu ponho no lugar desses produtores, não é? Que tinham uma vida muito difícil e, de repente, conseguem produzir muito. Ainda por cima, nos primeiros anos, não é? Que nos primeiros anos aquilo dá muito. Sim, claro. E pronto, isso também ajuda a consolidar um bocado essa narrativa errada da Revolução Verde, que produz, aumenta muito. Sim, mas há externalidades, não é? E essas externalidades nunca são postas na balança quando fazemos esses cálculos associados a esta... Não quero dizer elite, mas pronto, acaba por ser uma elite agrícola, não é? Que lá está, tem... Como antigamente, culturalmente, era mais pesada, conseguiam ter relações favoráveis com os que estavam no poder, tinham todo o capital, tinham todas as condições favoráveis para aumentar a produção e até criar mais riqueza. Os outros, não, nem tanto. E acaba por ser sempre assim. E a minha pergunta agora é... se achas que é possível um modelo sustentável numa economia de mercado como a que temos hoje? Se eu soubesse essa resposta, acho que já tinha a minha tese feita. Não, mas assim, eu espero que sim. Eu acho mesmo que podíamos, e acho que Odmira realmente está em condições de conseguir de tornar o que é talvez uma challenge, não é? Como é que se diz? Um desafio? Um desafio numa oportunidade. Eu acho que... Parece isto soa muito político, eu sei, mas eu acho que eu acredito nisso. A minha pergunta tem aqui algumas... tem aqui um bocadinho de água no bico. Porque é bom nós colocarmos ideias em conflito, não é? E para daí retirarmos conclusões mais ricas. E eu, ao longo de conversas que tive com pessoas, nomeadamente pessoas ligadas à agricultura dos frutos vermelhos, e não só, das hortícolas também, no caso da Vitacresce, dizem-me, quando eu lhes perguntei se tentavam fazer, porque é que não davam preferência ao modo biológico de produção, diziam-me que não era sustentável, porque isso requeria uma movimentação ainda maior de inputs externos para aquela produção, uma vez que os terrenos aqui não eram os mais produtivos e, portanto, sei lá, foi-me dado um exemplo como para tornar um terreno aqui produtivo em modo biológico, ter que fazer uma transformação
a nível da composição do solo, a aumentar a matéria orgânica e que isso tudo teria um custo muito grande e que depois para o rendimento que teria. E daí é que é a minha pergunta, ou seja, no fundo foi-me dado a entender que este modelo de produção que se emprega no perímetro de rega do Mira é o mais adequado ao perímetro de rega do Mira. Pronto, este é Mas está aqui a minha farpa, é o meu desafio. Pronto, o que eu te posso responder é que lá está, é sempre importante, pelo menos nas minhas análises que eu faço, é sempre importante saber não só o que é dito, mas quem o diz, não é? Portanto, eu acho que eu posso referir, neste caso, faço referência a uma entrevista que fiz aqui no podcast com um senhor que se chama Paul Dolman, que esteve sempre ligado, agora tem uma empresa de consultoria, mas ele já foi presidente da ASA, logo nos primórdios, meados dos anos 2000. Portanto, a conversa decorreu num contexto em que havia aqui alguma contestação social, foi no início do Covid, salvo erro. Mas, sim, foi aí que também que toda a zona em Odmira começou mesmo a entrar no foco da discussão agrícola do país e até europeia, porque eu acho que isto tem circulado imenso, não é? Mas é assim, vamos lá ver. Esta zona, se é produtiva ou não, eu já ouvi as duas coisas. Muita gente diz, esta é super produtiva, outra diz, não é nada produtiva. Portanto, e até costuma ser mais, assim, aquilo que eu estava a referir há bocado, aqueles novos europeus que vêm para cá com ideias de sustentabilidade e outras práticas e não sei o quê, começam a aplicar práticas, talvez até em solos degradados, tipo, fomos entrevistar pessoas que viviam no meio do eucaliptal e que conseguiram mesmo assim fazer, não é, tornar aquilo um bocado mais sustentável. E é o que eu também apontei há bocado nestas análises de custo. Portanto, nós temos que pensar que é assim, quando dizemos que não é rentável fazer biológico, temos também pensar, não é rentável para quem? E não é rentável durante qual é o tempo de estudo? Porque se for rentável só em termos económicos, num prazo de 5 anos, claro que não é rentável, porque o terreno não vai dar logo aquilo que costumava dar, obviamente. Mas, por outro lado, se formos adicionar a estes cálculos, não sei, a poluição, pronto, até os custos da saúde, não é? Das consequências da saúde que este tipo de poluição poderá ter. A qualidade dos produtos? Exato, a qualidade dos produtos, a alimentação, não é? Que nós temos. Portanto, se nós juntarmos todos este tipo de questões, acho que o peso na balança já é diferente. E é mesmo, é por isso que eu digo sempre, isto é uma escolha. Nós escolhemos ou ver a agricultura como apenas uma mercadoria calculada através, não é, do peso. Input, output. Pois. Exato. Sim, e depois o peso é que vale, quanto mais peso melhor, não é? Pronto, é isso. E lá está, eu não estou a tentar apontar o dedo a ninguém, eu acho que toda a gente tem o seu modo legítimo de fazer a coisa, quer dizer, toda a gente pode fazer aquilo que acha, mas eu acho que é simplesmente importante nós dialogarmos mais sobre o assunto. E o que eu notei também, os produtores fecharam-se muito depois do Covid, depois foi a coisa da falta de água e depois, não é? Portanto, acho que é preciso mais diálogo, acho que é preciso mais abertura, não é um contra o outro. E eu até se calhar cometi este erro em apresentar um clash de uma agricultura contra a outra. Isto é só em termos, de facto, é efetivos porque nós conseguimos realmente ver isto em termos sociais, mas não, acho que não devia de ser posto nessa lógica de um contra o outro, porque nós, lá está, estamos mais uma vez no mesmo barco e pronto, o objetivo não é termos talvez alimentação saudável, nutritiva e diversificada para nós, para a nossa zona e respeitar também ambientalmente a produção, o ambiente e, mais uma vez, os agricultores, porque eu acho que os agricultores são o esqueleto da alimentação portuguesa, não é? Mas se nós pensarmos, por exemplo, num determinado território e o tipo de produção agrícola que esse território tem, e se acharmos que é lógico fazer uma alimentação através de uma agricultura de proximidade, estou aqui, havia famílias que só comiam mirtilos e só comiam morangos e frutos vermelhos, não é? A questão é que eu acho que eu tinha o pressentimento que a conversa iria sempre bater aqui no mesmo ponto, que é, temos um modelo que é de mercado, falamos em proximidade
quando, por exemplo, um dos critérios que vocês referem no vosso estudo para avaliar depois as explorações agrícolas que visitaram é a eficiência, não é? O atual modelo chega a dizer que é eficiente um determinado sistema quando não o é. E ele pode ser-lo e não ser-lo ao mesmo tempo. E eu passo a explicar. Porque, em termos de custos, pode ser mais barato trazer os inputs de longe e conseguir produzir a preços mais competitivos no mercado do que recorrer aos inputs que estão mais próximos. Seja produção de adubos, seja de outras matérias que sejam necessárias. O que é que te apraz dizer sobre isto? Portanto, a eficiência nesse sentido, acho que faz, pronto, o que tu mencionaste, acho que faz todo o sentido, não é? Eu acabo, pronto, mesmo percebendo intelectualmente, às vezes faz-me impressão pensar nisto, pensar como é que é possível nós conseguir o nosso modelo de produção alimentar assentar em distâncias tão grandes, não é? Nós, agora, pronto, um exemplo assim que não tem nada a ver com Portugal, mas, por exemplo, camarões que são apanhados na costa alemã, que são embalados em Marrocos e depois são para a China e depois voltam para a Alemanha porque é mais barato este tipo de processo do que se calhar fazê-lo localmente. E no balanço das contas é mais eficiente, é isso que é eficiente, não é? Exato, portanto, é por isso que eu digo, é sempre também a perspectiva que nós escolhemos que acaba, porque lá está, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Isto é que é. Sim, não sei, eu não te quero interromper, ainda estavas a... Ias dizer mais alguma coisa? Força. Ah, pronto, e voltando aqui aos critérios que vocês utilizaram, portanto, diversidade, sinergias, também categorizaram os produtores. Antes de entrarmos novamente nos critérios, gostava de fazermos aqui uma breve diferenciação entre estas categorias. Vocês evidenciam aqui os produtores convencionais, biológicos, tradicionais, agroecológicos e proto-agroecológicos. Agroecológicos / proto-agroecológicos. Depois até referem que nesta categoria há mais proto-agroecológicos do que agroecológicos. O que é que, por exemplo, distingue um produtor biológico de um produtor proto ou agroecológico? Não, nós basicamente pusemos todos na mesma categoria, porque assim, não tínhamos tantos produtores biológicos para ter uma categoria só. Portanto, deixa-me só recapitular um bocado. Isto a ferramenta que nós utilizamos é a ferramenta TAPE, que é associada à FAO, pronto, à Food and Agriculture Association. Das Nações Unidas, sim. Exato. E isto é resultado de processos de consultoria durante anos, com pessoas muito mais informadas que eu que percebem do assunto. Portanto, eles classificaram um sistema sustentável e classificaram em 10 categorias. E então... o inquérito, não é, baseia sempre numa percentagem, que nós fazíamos várias perguntas, os inquéritos demoravam, entre meia hora, sei lá, a chegar em 2 horas, porque são mesmo entrevistas focadas com a pessoa, portanto, depois também depende da vontade de falar de cada pessoa, não é? Sim, claro, os inquéritos, certo, sim. Pronto. E então estes critérios são resultado deste processo de consultoria durante anos, realmente de pessoas mais informadas que eu. E nós aplicámos pela primeira vez em Portugal. É um estudo inédito, é uma ferramenta nova e isto vai ser utilizado também para conseguir informação agregada a nível mundial sobre a sustentabilidade no setor agrícola, normalmente associada à agroecologia e aos princípios da agroecologia. Pronto, são... Sim, não te quero interromper. E pronto, e são esses que foram apresentados como os mais sustentáveis. E nós conseguimos realmente perceber isso, que até os critérios que foram definidos acho que são ótimos, por exemplo, porque temos perguntas desde o empoderamento de mulheres, que ainda acontece muito que, eu sou uma mulher, não é? Na agricultura às vezes é difícil, e principalmente quando se fala com outras mulheres que se percebe que realmente
ainda continua a ser uma dimensão muito dominada pelo homem, não é? E temos perguntas relacionadas com a energia, se há alguma energia renovável associada à produção, como se fazem reciclagem ou se queimam as pronto, todo este tipo de... Temos, lá está, aspectos naturais, dos sistemas naturais, dos sistemas sociais, dos sistemas económicos. Não, Portanto, eu vou, desculpa, agora estou-te a interromper sim, propositadamente. No fundo, tu estás a falar dos critérios e eu vou referi-los aqui. Vocês têm como critérios a diversidade, portanto, a diversidade em termos de diversificação, de espécies, animais, vegetais, bem como de serviços. E estou a ler do vosso documento. Sinergias, ao nível da integração de diferentes atividades agrícolas, culturas, animais domesticados, plantas perenes, solo, água e outros componentes. Portanto, no fundo, em sintonia criando assim, vocês falam serviços ecossistémicos. Exato. A eficiência das práticas agrícolas, e aqui é um ponto que eu vou-me deter aqui um pouco, mais uma vez, na questão da eficiência, que é aumentam a produção utilizando menos recursos, reduzindo assim a necessidade de recursos externos. Eu, como leigo, não é? Pessoa externa ao negócio da agricultura, embora tenha a minha horta e faça essas coisas, mas externa ao negócio, olho para isto e digo assim, mas isto é o ideal, o que nós queremos, e em conversa com as pessoas da grande indústria agrícola, elas falam nisso, que é ter o mínimo de inputs para o máximo de output. E este... Então, sim. Exato, foi aí que eles realmente tiveram a melhor pontuação no que diz, por exemplo, respeito a sistemas de poupança de água, à eficiência. Portanto, lá está, se esses têm a capacidade, não é, e não só a capacidade, a vontade, porque há uma vontade também, e no espírito de maximizar o lucro, também existe, pronto, às vezes a sustentabilidade é aliada. É aliada, não é? ok. E às vezes não é. Certo. Parece-me que o fator financeiro influencia aí um bocado, vicia um bocado o jogo da eficiência. Sim, por exemplo, na governação, em termos de... lá está, há alguns fatores, alguns pontos em que a agricultura industrial tem mais pontuação que a agricultura tradicional. E, mais uma vez, por exemplo, da eficiência, por exemplo, a participação, a não exclusão, a inclusão em mercados, em ajudas para a mercantilização do produto agrícola. Pronto, são coisas que até é intuitivo, nós, não é? Se pensarmos bem nisso, é óbvio que eles estão melhor do que produtores mais marginalizados, tradicionais, sei lá, pessoas com mais idade. Falámos aqui, e tu até falaste no clash entre um modelo ou outro, mas na verdade, se eu tivesse que perguntar a tua opinião sobre qual era o sistema que deveria prevalecer, qual seria a tua opção? Ou achas que existe uma possibilidade de coexistência pacífica entre os diversos sistemas de produção? Ok, essa é outra pergunta que é bastante ambiciosa, digamos assim. Não, é assim, eu pessoalmente, e mais uma vez, eu não sou licenciada em Economia, portanto eu não é esse o meu forte, mas pessoalmente eu acho triste ver produtores que realmente merecem o apoio e a ajuda e não o têm. Pessoas que realmente são defensores de certas raças e variedades locais que não conseguem, ou que basicamente o conhecimento que eles têm acaba com eles. É os últimos, portanto, eu às vezes deparo-me nas minhas saídas de campo e não sei o quê, às vezes com uma agricultura já uma estrutura vestigial do que foi e o que poderá ser. Às vezes vejo um bocado tenho alguma esperança quando vejo, por exemplo, a integração dos jovens agrícolas estrangeiros que vêm para cá e depois, que falam com os vizinhos e que os ajudam uns aos outros e depois há ali uma inclusão perfeita, Isso seria uma coisa que eu gostaria muito de ver, não é? Claramente, eu também gostaria muito de ver uma boa integração dos imigrantes no Conselho de Odmira, coisa que não está a acontecer porque simplesmente é impossível em termos de gestão. Nós não temos as estruturas
suficientes para lidar com todo este tipo de questões que estão a aparecer, não é? Nós temos que pensar que 39% da população de Odmira é estrangeira. Uhum, uhum. Eu, inclusive, quer dizer, eu moro em Santiago, mas pronto. Mas, quer dizer, tu és de origem estrangeira, mas... Sim. É diferente. Não sou a imigração, digamos, que veio para a agricultura. Mas sim, conseguimos identificar várias vagas de migração, não é? No concelho Sim, de Odmira. claro. Primeiro os estrangeiros do norte, que vinham mais para usufruir da reforma. Uhum. Depois os PALOP, as pessoas do... Desculpa, os estrangeiros que vinham usufruir da reforma aproveitando a desertificação do território. Claro. Não é? No fundo, os montes baratos, não é? Eu lembro-me dessa época de transformação. Antes do escudo, Sim. antes do euro, estou a dizer. Antes do euro, exatamente, quando o abandono se começou a tornar claro das propriedades agrícolas. Agora aqui, tenho aqui uma pergunta assim também do âmbito provocatório, que é, tu consegues imaginar uma reforma agrária no modelo de produção agrícola atual? Ou seja, era quase como dizer as estufas a quem as trabalha? Ou não? Isto agora... Bem, uma reforma, eu consigo ver sim, consigo. Tenho que ser sincera, acho que consigo ver uma reforma e acho que, mas não nestas condições que nós temos hoje em dia, porque eu costumo dizer, costumo citar uma pessoa que afirma um bocado que isto é uma desorganização organizada, não é? Em termos burocráticos, é muito difícil às vezes chegar onde nós queremos chegar. Portanto, se nós já temos isso e depois às vezes temos técnicos que não são capazes ou simplesmente não temos estruturas suficientes para lidar com todo este tipo de dinâmicas que estamos a ter agora. Portanto, nós não sabemos o que é que vai ser as alterações climáticas aqui. Começamos assim, podemos começar assim, tipo, vamos ter falta de água, não é provável, não é... É provável, não, sim. não é dito, isto é modelado, não é? Claro. Nós não podemos ir para o futuro, obviamente, mas espera-se e acho que a prudência neste caso talvez é um bom princípio. O que é que tu achas Pronto, é que esta pergunta foi um bocado, quer dizer, as estufas a quem as trabalha, era um slogan engraçado, não é? Depois de repente ver todas as pessoas que trabalham a tomarem conta desses negócios e em vez de haver 2 ou 3 empresas, haver 100. Pronto, isto é... Sei lá, por exemplo, nós, onde é que eu tenho isso? Que supostamente temos 22 das maiores empresas em Odmira, consoante a ASA, não é? Produzem 200 milhões. Acho que foi... Sim, é esse o número público, em torno disso, sim. Exato, pronto. Temos 3.500 pessoas associadas e exportamos 80% do que é. Portanto, isto, se formos a ver numa outra perspectiva, isto também é, por exemplo, se a Alemanha comprar constantemente os frutos vermelhos aqui do Alentejo, não é? A Alemanha não está só a comprar os frutos vermelhos, mas está a importar água. Importar água que se diz é a água verde. Portanto, também, não é? Temos esta noção que será que isto é muito justo? Será que estamos a ver as coisas na sua totipotência? Será que nós não é na sua íntegra? Não é só argumentarmos, sim, isto é um modelo económico atual e é bom, nós produzimos aqui porque se produz barato, trazemos as pessoas da Índia e do Nepal e não sei o quê para produzirem aqui, depois isto é exportado para ali. Pronto, temos aqui uma circularidade da economia e do dinheiro, e isto, lá está, é o modelo económico em que nós estamos inseridos, obviamente que as coisas funcionam assim, mas por outro lado, acho que temos que ser, enquanto sociedade, um bocado mais crescida e um bocado mais madura, e entender que isto é um sonho de uma criança, talvez, que embirra ali, mas eu quero, eu posso e mando. Os recursos são finitos, o território tem uma certa capacidade. Nós, em Odmira, ainda nem tive a oportunidade de falar nisto, não é? No património florístico que nós temos, nas lagoas temporárias que nós temos, quer dizer, que tínhamos, que já foram desaparecendo, não é? Nas costas, pronto, temos, por exemplo, o fenómeno da migração, da nidificação da cegonha. São tudo coisas que não acontece em mais lado nenhum na Europa. E acho que temos que também dar um peso a esse tipo de fatores, não é? Esse tipo de situação. Claro. O fator económico parece-me que é aquele que prevalece indiscutido.
E mesmo parece-me que é aquilo mesmo no senso comum que predomina, portanto, na discussão pública, é aquela que as pessoas dão mais importância, não é? Cada vez acolhem sempre com muito boas notícias, cada vez que alguém diz, pá, a empresa tal vai investir não sei quantos milhões aqui, fica toda a gente contente, que vem muitos postos de trabalho, etc. Mas de facto, um território equilibrado, agora se me permites a minha opinião, eu por acaso sou apologista de um território equilibrado e um território de não só de uma economia equilibrada, mas como de pessoas informadas também que ajudem a contribuir para isso, e eu acho que depois no meio desta discussão se semeia muita confusão e se criam muitas barricadas e muitas trincheiras e acaba por ser favorável ao modelo que já está implementado. Vocês falam também da questão da reciclagem, portanto, no fundo, é a circularidade do modo de produção, e falam da resiliência. Relativamente à resiliência, e já tocámos aqui um pouco nisso, não sei se soubeste que o Ministro do Ambiente visitou o território de Odmira há coisa de umas semanas. E foi anunciado, já estão anunciadas, as centrais de salinização da água do mar para fazer face à escassez hídrica no Algarve e no Alentejo. Isto significa, agora sou eu assim, isto significa que os problemas acabaram. Exato, porque temos tecnologia nova que vai solucionar tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. O que é que... Não, Diz, portanto, em termos de resiliência também, lá está, temos mais, por um lado, a resiliência social e também conseguir superar vulnerabilidades, não é? Que, mais uma vez, as empresas conseguem, maioritariamente, também através de acesso a créditos, seguros, pronto, esse tipo de coisas muito mais facilmente do que, por exemplo, um produtor pequeno que não consegue plantar porque simplesmente não tem acesso à água, como foi notícia aqui já há um ano passado, que não sei que dezenas de agricultores pequenos foram excluídos do perímetro de rega ou qualquer coisa assim do género. Sim, a questão dos... eles eram os chamados precários, não é? Os utilizadores Exato. precários do perímetro de Exato. rega. Isso também foi um assunto que teve aqui no podcast. Na altura entrevistei aqui o engenheiro Manuel Amar, que era o então diretor da ABMIRA, e remeto a quem ouvir esta emissão que pode ir lá ver aquilo que foi dito. Pronto, mas depois por outro lado relativamente às centrais de sinalização, pronto, é assim, é por isso que eu estava a brincar e estava a dizer que porque isto realmente é um modo de pensamento que é, estamos mal, não é preciso fazer nada, nós vamos conseguir encontrar a tecnologia suficiente para conseguirmos ultrapassar este problema. E isto, lá está, entra mesmo em clash com o outro tipo de modelo que nós temos, que é, espera aí, nós não podemos esperar pela tecnologia, porque para já isso talvez não é sociavelmente justo. Não é? Portanto, quem é que vai ter acesso a estas centrais? E depois, outra questão, não estamos essa água é mais cara, claro, de certeza, é mais cara do que aquela que vem agora da barragem. Sim. E depois não estaremos só, lá está, mais uma vez, não sou técnica, mas não estaremos a causar outro problema, que é um excesso de sal na nossa costa, porque o sal, não é, tem que ir para algum lado, não sei como é que isso funciona, mas lá está, eu não sei o suficiente para dizer ao concreto os impactos negativos, potencialmente negativos de uma central. Eu sei que é preciso muita energia e sei que os custos são imensos. Portanto, mais uma vez, é preciso capital para fazer isto andar. Sim, pelo menos o governo manifestou a intenção de apoiar estes empreendimentos. Relativamente a essa questão técnica que referiste, do sal, também não sei, confesso. É de facto matéria, mas surgiu-me logo aqui a ideia, é matéria para conversa em podcast, para alguém que esteja dentro do processo. Este é um processo industrial e que perceba o que é que acontece concretamente num processo desses. Tem impactos, não tem impactos, os impactos são mínimos, etc. Seria interessante perceber isso. Mas vês como positiva essa medida ou vês como um empurrar com a barriga ao problema? No fundo era isto que eu gostava de perceber. Sim, é mais a segunda. Ok.
Ah, Que ainda. lá está, nem tudo, só queria dizer que nem tudo o que brilha é ouro e acho que temos Uhum. que realçar realmente muito bem este tipo de. É preciso cautela, é o que eu estou sempre a dizer. Não podemos simplesmente, porque vêm as alterações climáticas, vem aí falta de água, ok, agora vamos e vamos embarcar na solução que tiver já aqui à frente e vamos, não é? Uhum. E acho que é um bocado perigoso nesse sentido. Uh, muito bem. Que vocês ao fazerem este estudo uh, e quando decidiram os critérios que haviam de usar, classificaram o território como e passo a ler. Esta escola de investigação é particularmente adequada ao estudo de problemas em comunidades em situações de vulnerabilidade e ou conflito. Em que sentido é que Odmir é um território que se enquadra nesta categoria, portanto, é vulnerável e ou em conflito? Vulnerável, para já, em termos de alterações climáticas, não Uhum. é? Mais uma vez que sabemos que existe e que, pronto, mesmo não sendo 100% seguro o que é que vem aí, podemos dizer com bastante certeza que já estamos a ver, não é? Que há Sim. falta de água, que vai haver aumento de temperatura e vai haver. Temos, por outro lado, depois em termos sociais, uma população envelhecida, temos uma população que já não tem a relação que tinha com a agricultura, temos imensa dependência do mercado, pelo menos é o que eu vejo também. Portanto, temos isso por um lado. E, Força. e vulnerável também no sentido de serem que são marginalizados e são décadas e décadas de favorecimento de uma classe sobre a outra. E mais uma vez, eu não estou a tentar demonizar a agricultura industrial, não é isso que eu estou a procurar aqui a fazer. Acho que, de certo modo, a agricultura, como já disse, tem as suas, trouxe emprego, não podemos discutir, não podemos, não é, negar isso, porque não é isso que eu estou a fazer. Acho que há pessoas que antes jovens que não conseguiam encontrar emprego na agricultura e agora se calhar já o conseguem, pronto, pessoas que têm uma licenciatura e que vêm para a Admira, para, pronto, engenheiros e tal. Claro, e lá está, isso existe. Mas o que eu quero trazer, e eu acho que este estudo também trouxe, é uma preocupação generalizada com os pequenos produtores. E os pequenos produtores alimentam a nação. E é por isso que eu estou a dizer, nós temos as empresas que podem produzir, mas 80% do produto é de exportação, não fica nada cá, a Uhum. água sai, o solo, a matéria de produção, os inputs, mesmo que estamos a falar de químicos ou de fertilizantes que não são produzidos cá, o produto final é produzido cá, com os recursos naturais de cá, e é enviado para fora. Portanto, lá está. E não estou a querer ser pelo vista de um mercado fechado, não sei como solucionar esse problema, não Uhum. é a minha O, competência. o retorno ao proteccionismo é que Exato, os, não é os isso que eu estou a preços são tentar. subsidiados e as pessoas assim podem produzir menos em menor escala. Digo eu. Não é isso que estás a defender, não é? Exato, não é isso que eu estou a tentar defender. O que eu estou a tentar defender é mais, não numa lógica de obrigatoriedade, mas numa lógica de boas práticas, não Uhum. é? Ou achas que podem haver soluções políticas para a Ah, questão? Por exemplo, eu estou-me a lembrar, vocês referem no relatório, assinalam a desertificação e no fundo isto é uma coisa que já é conhecida, a desertificação do interior. O Conselho de Odmira não é exceção, nós temos uma larga área de interior que sofre essa desertificação. E em termos, essa desertificação advém de uma mudança de paradigma económico, concordas comigo, não é? Aquilo que se vê na subsistência do interior ainda é, uh, em termos agrícolas, a pecuária e a floresta e o turismo, que parece trazer uma nova vida ao interior, enfim, com os turismos rurais, são conhecidos. É possível que a agricultura possa vir a contribuir para a dinamização, possa voltar a contribuir para a dinamização económica do interior.
Tu consegues vislumbrar essa hipótese? Uma vez que já, ao longo da nossa conversa, já vimos as potencialidades da agricultura industrial, que consegue produzir a muito baixo preço e, portanto, consegue competir no mercado, e isso garante-lhe uma sobrevivência e uma predominância. É possível, de algum modo, por vontade política, através de legislação ou de outra forma qualquer, consegues vislumbrar o retorno de uma agricultura ao interior? Eu creio que sim. É assim, o panorama atual É assim, mostra o contrário. Eu, por exemplo, ok. quando ligava, não é, que isto era um processo do género, nós conhecíamos um ou outro produtor, depois falávamos, ligávamos por telefone, perguntávamos, podemos ir aí, conhece mais pessoas? Mas muita gente dizia que, por exemplo, conhecia um que dizia que era o único produtor e era o mais jovem e ele já tinha 55 anos. Portanto, lá está, nós fomos mesmo confrontados com essa realidade no interior, não é? Que os produtores são mais idosos, que a agricultura já não se pratica tanto como se costumava, portanto, vimos essa faceta e muito claramente. E depois, não é? Se depois confrontarmos esta faceta com o que se passa no litoral, que são jovens, que é malta que, lá está, tem literacia, tem poder, e consegue realmente outro tipo de agricultura que aqueles que conseguem comparar, não é, com a malta do interior, mas realmente a função da terra, lá está, como sempre, foi consoante o modelo económico, e o modelo económico é uma escolha. Portanto, isto acaba por ser um conjunto de escolhas. Agora, de quem? É esse o problema que nós estamos a... Eu acho que é isso que nós também dizemos no nosso artigo, que é preciso aumentar a representação destas pessoas que nós consideramos marginais, mas que acabam por ser até bastantes pessoas a comparar com aqueles que estão atrás das, por exemplo, 220 empresas que geram os 200 milhões de euros. Certo. Vou tendo alguma opinião formada, embora nestas conversas é a opinião do convidado barra convidada que interessam. Mas agora gostava de desviar aqui um bocadinho a conversa para perceber um bocado a realidade que vocês encontraram nos produtores de subsistência. Isto porque como conheço algumas pessoas que o fazem ainda por carolice, por gosto, porque fez parte da cultura, da sua cultura enquanto cresceram. Toda a gente tinha a sua horta, isso era essencial era um contributo essencial para a sua dieta, e portanto há pessoas que, embora não tenham necessidade disso, podem ser aos supermercados como toda a gente, mas continuam a cultivar os seus pedacinhos de terra. Tu encontraste nestas práticas uma conciliação perfeita com a natureza? Ou há aqui algum... Tu já estás a rir? Não, porque eu acho que é preciso também desmistificar. Não sei se as pessoas têm essa impressão, mas lá está. Eu não sou apologista de um retorno às origens. Eu não acho que se possa voltar para trás. Portanto, a combinação perfeita, não houve. Não houve ninguém que tivesse a arrebentar ali a escala. Não houve ninguém. Não, mas eu estou-me a referir, por exemplo, às práticas concretas, às técnicas utilizadas para a produção, mesmo que seja a produção do quintal, não é? Ok. Sim, houve bastantes produtores que realmente conseguiam produzir com input químico minimizado, não é? Que sabemos que isso é uma mais-valia em termos ambientais. Tínhamos bastantes pessoas que ainda recolhiam as suas sementes e produziam em biodiversidade, não é? Com culturas, com 4 ou mais culturas juntas, que conseguiam ali criar sinergias entre uma e a outra, como nós agora conseguimos, não é? Temos ali, não sei, algumas alface e depois ali outras flores para atrair as abelhas. Pronto, nesse sentido, havia ali criação de sinergias bastante engraçadas, e conseguimos alguns exemplos bastante sustentáveis, sim, nesse mais uma vez, não posso dizer, olha, há uma empresa, há uma quinta que produza. Diz? Consegues-me ouvir? Sim, Não, houve aqui uns cortes, mas no geral é perceptível.
Sim. Pronto, é que estas questões na internet às vezes não se sabe. Mas não houve um sistema perfeito, mas conseguimos descobrir diversas técnicas e modelos de produção bastante sustentáveis, algumas vezes mesmo só em termos de produção, não é? De eficiência, minimização, por exemplo, de inputs químicos necessários, ou, por exemplo, poupança de água também por parte dos grandes. Sim, nesse aspecto. E em termos de. Porque aquilo que eu encontrei, e em conversa com muitas pessoas, obviamente não de forma organizada, como vocês fizeram, num estudo, não catalogada, mas aquilo que observo em muitos produtores que, enfim, se calhar a palavra produtor não é adequada neste contexto da nossa conversa, porque eles não se inserem no mercado, não é? É tudo para consumo próprio. Mas aquilo que às vezes observei foi o uso indiscriminado daí ter surgido uma nova legislação sobre isso, o uso indiscriminado tanto de adubos como de pesticidas de síntese. Porque vem o míldio, vem o míldio, dá-se a calda. Vem o não sei o quê, dá-se a calda para aquilo. E isto em pessoas já com alguma idade, e portanto que têm o conhecimento até da terra, e que têm outros conhecimentos, mas que optaram, assim que conheceram estas novas tecnologias, né, estas maravilhas da química, se renderam a elas. Não sei se observaste esta realidade ou se eu tenho uma percepção errada. Portanto, não, eu acho que esta realidade claramente existe. Uhum. Claramente existe. Enquanto como produtor grande, por exemplo, talvez tenha certos requisitos que tenha mesmo que cumprir, os pequenos, principalmente para autoconsumo, faz um bocado como se fazia, não é? Como se foram aprendendo a fazer. Depois chamam-lhe a caldinha e vamos trocar os nomes para parecer mais, assim, mais suave. Claro que existe, mas lá está, eu acho que aí é necessário termos, e isso era uma das coisas que avaliámos também, por exemplo, plataformas de cocriação de conhecimentos, a não exclusão deste tipo de pessoas, não é? Porque eu acho que eles basear o seu conhecimento quando se fez a contra-reforma agrária, não é? Quando houve mecanização, tratores, mais medicamentos, mais fármacos, pronto, acho que ainda continuam a basear o seu conhecimento ali um pouco... É essa que Mas é. lá está. Sim, é essa que é o. Não, Sim, força, desculpa. só queria concluir a dizer que não podemos generalizar, porque às vezes não há um produtor que seja exatamente assim, depois, lá está, às vezes põe a caldinha porque acha que é necessário, ou põe a coisa de pouco caracol porque não consegue combater de outro modo, não é? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando é para tratar de galinhas, tem um medicamento, sei lá, quase homeopático, que é azeite e alho misturado e vai para o bico. Pronto, temos ali, Okay. acho que há um modelo híbrido de conhecimento, digamos, entre os pequenos produtores assim mais tradicionais. Ok. Caia, a conversa, nós temos andado aqui à volta isto dava conversa para muito tempo, para muitas horas. Isto é só uma das publicações, isto é só uma das publicações, mas há aqui muito ainda, no meu entender, para explorar. E eu tendo a cair nessa tentação de ficar indefinidamente a conversar sobre isto. Porque há questões que são eternas, não é? Embora nós não queremos colocar as coisas como um conflito, é bom não bipolarizar, eu concordo com isso, mas a verdade é que existe um conflito de facto, não é? Porque pode-se fazer um esforço muito grande para se fazer aquilo que se pensa que está correto numa perspectiva biológica, numa perspectiva de respeito pelo ecossistema, mas depois, se pensarmos em transportar isso muitas vezes para o modelo de negócio, não conseguimos competir no mercado. Mas também eu conheço exemplos que não são assim. E o professor Mário de Carvalho, quando esteve aqui no podcast, referiu exemplos de quintas com as quais ele trabalhou, em que põe em prática um modelo agro-silvopastoril e conseguem, de facto, um aumento progressivo do rendimento dos solos, dessas produções, e
em proporção com a minimização dos inputs externos. Ou seja, um aumento de eficiência ao longo dos anos à medida que vão utilizando sempre essa técnica. Mas a verdade é que esse modelo nem sempre é aplicável a todos os contextos e a todos os solos. Eu, quando lhe perguntei do perímetro de rega do Mira, lembro-me de uma das coisas que ele disse: não se pode demonizar nenhuma tecnologia de produção. Nomeadamente as estufas. E ele deu logo o exemplo do Norte da África, em que se não houvesse estufas e métodos de utilização mínima de água, etc., não conseguiam produção alimentar. Mas lá está, considerar as coisas Sim. fora de um contexto histórico, acho que também é um bocado perigoso, não é? E é por isso que é preciso, lá está, perceber mesmo não só os argumentos, mas quem o diz. Isto é a minha atitude crítica de investigador, é o que eu digo sempre. Okay. É esse um bocado a cautela que Achas eu tenho. que o viés, existe um viés em cada opinião que é emitida sobre este assunto? São opiniões, não é? Ok. Tal como a minha é uma opinião e uma opinião é exatamente o que é, não são factos, mas agora lá está, os resultados de um estudo acabam por ser factos científicos e que, mais uma vez, não há factos neutros, não há investigador neutro, obviamente que somos todos, não é, constituídos socialmente, mas sim, eu acho que é preciso ter um bocado um esforço quando se fala nos sistemas agrícolas, também de ver uma vertente social e de ver uma vertente histórica associada à mesma. A função social, no fundo, as explorações agrícolas são negócios, não é? E quando tu falas da função social das explorações agrícolas, no fundo podemos transportar isto para qualquer empresa, não é? A função social de qualquer empresa que se insere na economia. Mas mais uma vez parece que a função social parece-me mais uma questão política do que uma questão de fatores físicos e naturais. Não é? Quando tu concordas com esta... A função social perde-se porque no fundo há forças que puxam mais para um lado do que outras. Exato. Ok. Sem acrescentar nem pôr, é um bocado por aí. Pronto, eu dá uma sensação, agora se me permites aqui uma crítica a este documento que vocês fizeram, uma crítica que julgo ser construtiva, eu dá uma sensação que este estudo é feito, tanto se me basear nos critérios que vocês utilizaram para avaliar, é feito na perspectiva da sustentabilidade ambiental, portanto, e dos ecossistemas. Não é? Sustenta essa perspectiva. Eu digo crítica porque é assim, pode haver outras perspectivas que venham dizer pá, mas isto não pode ser visto assim, tem que ser visto com outros critérios e etc. Não é? Por isso que eu digo. Mas nesse sentido, aquilo que eu digo, que me vem ao pensamento, é que eu gostava que as coisas fossem sempre vistas nesta perspectiva e que fosse possível conciliar com a questão económica e com o rendimento das pessoas. E lá está, a democratização do sistema agroalimentar hoje em dia parece uma utopia, mas se calhar já foi aquilo que fazia mais sentido noutros tempos e noutros contextos. Pergunto-te... João, Sim, desculpa. sim. Isto é uma sugestão, não é? Isto é uma perspectiva nossa, de investigadores e também pessoas associadas a associações de desenvolvimento da sustentabilidade. Não é uma solução, lá está, que cobre o território todo, nem deve ser, não é? Mas pode ser um caminho, pode ser pronto, a primeira etapa, um ponto de partida, porque realmente se nós temos uma região que está a ser afetada negativamente, quer de um lado social, económico e ambiental, acho que devíamos aplicar critérios de sustentabilidade ambiental, obviamente não esquecendo os critérios de sustentabilidade, de justiça social e de redistribuição económica. Mas eu sou pró isso tudo. Quero deixar isso bem claro. Às vezes gosto de... aliás, acho que é importante provocar as ideias e desafiá-las, porque os dogmas, por muito bem intencionados que sejam, os dogmas nunca acabam por se encerrar em si próprios e por não serem racionais. Caia, a conversa já vai com 1 hora e picos.
e eu pergunto, não a quero encerrar forçosamente, mas vou-te dar agora um espaço de liberdade para, perante isto que estivemos a falar, realçares alguns pontos, alguns argumentos, algumas conclusões que tenhas tirado no decorrer do teu trabalho e do teu estudo, relativamente aos assuntos que aqui falámos. No fundo, umas considerações finais. Ok, normalmente eu tenho sempre um bocado de tempo para fazer estas considerações finais quando escrevo, que é um produto já digerido, mas sim, eu gostava de frisar, por exemplo, que não, apesar de conseguirmos, e lá está, a realidade é um clash entre diversos tipos de agricultura e diversos tipos de agricultores, mas se o objetivo é realmente conseguirmos combater as alterações climáticas e termos um desenvolvimento sustentável a 3 níveis, não é? Social, económico e ambiental, não podemos ter uma narrativa que é mas o desenvolvimento ambiental, não é? O desenvolvimento sustentável ambiental não considera o desenvolvimento sustentável económico, não é? O desenvolvimento sustentado, nesse caso. Mas, ao mesmo tempo, temos a coisa de mas espera aí, vocês vivem num mundo assim um bocado imaginário, isto é tudo utópico e que não existe. E realmente eu acho que isso depois se enquadra numa questão maior, não é? Numa questão, talvez um conflito geracional, que há uma geração que diz, isto, vocês não me venham chatear com estas coisas, que isto nunca vai acontecer, vocês estão a sonhar, estão isto e aquilo. Não, e é assim, nós sempre conseguimos expandir os nossos horizontes, não é? Fazemos isso sempre com tecnologia, porque é que não podemos fazer através do meio social, através das reivindicações que vêm mesmo das pessoas que trabalham a terra? Porque eu não estou... Quando eu digo pessoas que trabalham a terra, é mesmo as pessoas que trabalham a terra, quer da pessoa que faz a sua hortinha, como tu e eu, ou pessoas... Pronto, eu não acho que um empresário agrícola tenha capacidade para falar nesse aspecto. Pronto. Isto é a minha opinião. Claro. Claro que tem o seu domínio e consegue falar de muita coisa, mas eu não sei se realmente consegue propriamente saber o que é agricultura e o que é fazer-se agricultura com as suas próprias mãos. Portanto, nesse coisa do conflito, queria mais ou menos sublinhar isso, que eu acho que é preciso imaginarmos mundos onde estas coisas acontecem, onde conseguimos realmente um desenvolvimento económico para a maioria pronto, na sua generalidade, eu acho que nunca vamos conseguir chegar a todos, mas eu acho que quantos mais melhor, de conseguirmos elaborar mais diálogo, conversas, representação de pessoas que foram historicamente marginalizadas. Acho que temos uma história bastante rica, também no litoral alentejano, não é? Que é a minha área de estudo, de lutas e resistências, começando no complexo Sines, acabando nas estufas, passando pela mineração, os sistemas solares, não é, de fotovoltaicos. Temos imensas coisas que estão a acontecer, imensas resistências, imensos conflitos que estão a aparecer, e isto acaba por ser conflitos, mais uma vez, o que é a terra e o que é um espaço. Será que a terra que nós temos aqui não tem um elemento ainda central na estruturação da sociedade, na estruturação do social, do económico? Ou simplesmente é um espaço que pode ser aproveitado por interesses capitalistas, pela lógica de exportação? Nada fica aqui. É tudo expropriado, é tudo, lá está, vendido. E nós não ficamos com nada. Com nada a pouco, digamos assim. Exportamos a pouca água que temos, exportamos a energia solar que temos, em vez de dar às pessoas, nós, temos este esforço de exportação. E eu não sei porquê, não sei, lá está. Em termos de geopolítica, talvez perceba, mas lá está. E mais uma vez, acho que isto é uma escolha política, e eu acho que se nós conseguirmos realmente aumentar alguma representação e rearticular a terra, a legislação e a função social, não é, da agricultura, acho que conseguimos, pelo menos acho que estaríamos num caminho melhor do que estamos agora, que é a ruptura. dividir. Divergir, sim. A divisão. Eu concordo.
Este é um tema que sei que vai voltar a este podcast mais vezes, isto não perde a validade. Eu até me atrevo a dizer que é preciso desneoliberalizar o pensamento. Eu não sei, é o termo que acabei aqui de criar. Eu compreendo os argumentos de ambos os lados. Compreendo que se pensarmos a curtíssimo prazo não podemos, quer dizer, se me colocar na pele dos produtores do perímetro de rega do Mira, quer dizer, eles estão encaixados naquele modelo, é aquilo que conhecem é aquele... É naquela moldura que conseguem trabalhar, acaba por ser uma espécie de uma prisão, no sentido figurado, obviamente. Mas sim, eu também gostaria que fosse diferente. Acho que seria possível fazer diferente e acho que nem tudo deve ser feito em nome do lucro. Pronto. Isto será. A alimentação, às vezes fala-se muito da saúde, como a saúde tem que ser um direito e que não pode estar sujeito às regras do lucro, mas a alimentação é uma componente importante da saúde. É a saúde a montante, digamos assim. Muito bem. Olha, Caia, eu gostei imenso de estar aqui a conversar contigo. Acho que por minha culpa deambulámos um pouco, não é? Andámos aqui um pouco para trás e para a frente. Não considero isso negativo, também é a natureza deste podcast. Não, é quebrar os formalismos das entrevistas convencionais e podermos refletir mesmo em tempo real sobre os assuntos sobre os quais falamos. Não sei, queres dizer mais alguma coisa antes de nos despedirmos? Sim, João, olha, eu também gostei muito de estar aqui contigo, gostei muito, pronto, das tuas perguntas. Acho que é sempre ótimo recebermos feedback e ouvirmos, pronto, a perspectiva das pessoas. Acho que é ótimo e acho que faz um excelente trabalho, portanto queria só agradecer por estar aqui contigo. Obrigado, espero que não tenha sido demasiado desinquietante ou provocador. Muito bem, olha, Caia, é sempre bem-vinda neste podcast para falar destes e de outros assuntos que sejam objetos do teu estudo e das tuas reflexões, como atriz deste território, não é? E pronto, é isso. E desejo, vamos então voltar a referir o evento que se vai passar amanhã em São Luís. Ao qual eu não vou poder estar porque devo estar a dormir a essa hora. Sou aqui sincero e claro, e pronto, que é mesmo assim, não consigo. Enfim, tenho os sonos desregulados e não vou conseguir estar. Espero que corra bem. Depois hei de ter feedback sobre o que é que lá se passou. E pronto, não sei se queres sobre isso, sobre o evento da manhã, alguma coisa que queiras comunicar ou queiras deixar. Não, é que vai ser super interessante e vamos conseguir. Não, acho que é bom porque realmente é um passo nesta direção, porque conseguimos juntar desde presidente presidente do município, o presidente das juntas de freguesia, pessoas que ou são ativistas, ou são agricultores, pessoas de todas as nacionalidades. Eu acho que vamos ter imensas nacionalidades diferentes, o que eu acho que é bom. Temos sempre tradutores, temos sempre... Pronto, é um esforço também de integração e de representatividade, não é? Do que é Odmira, o que é que... Lá está, porque às vezes é difícil definir o que é Odmira em termos sociais e... Odmira é um país, é um país, é um mundo. É um mundo, sim, é verdade, é um conselho como não há outro. Olha, vai lá estar o Hélder Guerreiro, já disseste. Eu espero que façam uma cobertura ampla, o mais ampla possível dentro daquilo que são as vossas possibilidades. Eu próprio tenho pena de não estar lá com o microfone para poder falar com algumas pessoas e para poder depois também transpor esse feedback cá para fora, mas espero que vocês o façam. De alguma forma sei que já devem ter pensado nisso, não é? E aguardamos. Sim, então. Nós já temos um paper a sair com a matéria deste workshop, portanto já podemos depois agendar outra conversa sobre isso. Boa. Muito bem. Caia, resta-me desejar-te um resto de uma boa noite, um bom serão, e a quem nos esteve a ouvir, a quem nos está ainda a ouvir, obrigado por estarem presentes. Não se esqueçam que o Odmira Livre Podcast é isso mesmo, é livre.
por muito que às vezes isto atrapalhe no próprio funcionamento do podcast, que não tem qualquer espécie de financiamento e portanto, anda assim um bocado aos empurrões e ao sabor dos horários dos seus autores e da disponibilidade dos seus autores. Quer-se assim, que permaneça assim e que seja um espaço em que todos possam participar, com o devido respeito, obviamente. As redes sociais às vezes são um bocadinho selvagens. E pronto, resta de agradecer quem teve, quem está, quem irá estar e a quem divulga. Não se esqueçam eu às vezes reparo que a página tem lá não sei quantas centenas de convites pendurados. Eu compreendo que o Facebook agora esteja sempre a enviar notificações por tudo e por nada, mas não se esqueçam de ir lá e ver a notificação do convite para gostar da página, porque assim recebem as notificações e estão atentos. Também podem ver todos os vídeos no YouTube e fazer lá também o likezinho. Faça salvaguarda de que não é o objetivo, não é obter likes, nem popularidades, nem coisas do género, mas claro que se é informação pública, há que chegar ao público, não é? Muito bem. Uma boa noite a todos. Caia, mais uma vez, obrigado. Tchau, obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana. Ok, já parei a transmissão, já não estamos em direto. Ok, boa. Olha, Caia, eu não sei o que é que achaste. Eu hoje não me senti, como te disse no início, não me senti com o pensamento mais estruturado dos últimos dias, digamos Opa, assim. eu também igual. Eu ontem caí destas escadas aqui. Não foi... Já ando assim a mil, porque eu continuei as entrevistas que estava a mencionar, mencionámos,